Olá, alunos! Aqui é o professor Renato e estamos de volta com a nossa segunda aula de matemática do primeiro ano deste quarto período. Na aula passada, nós iniciamos o estudo do capítulo 5, sobre função exponencial, e nós vimos algumas propriedades das potências, fazendo toda uma revisão. E hoje, nós vamos ver o caso específico das potências de base 10. E, além disso, nós iremos também estudar o que é notação científica. Eu creio que vocês já devam ter visto notação científica nas aulas de física e química. Mas, como é um assunto que vemos bastante, nós também iremos abordar hoje em matemática. Então, vamos comigo. Vamos começar falando sobre as potências de base 10. Bom, as potências de base 10, pessoal, o que acontece? Elas são formadas pelo algarismo 1 seguido de zeros da quantidade do número do expoente. Como assim? Eu vou passar para vocês aqui alguns exemplos que vocês vão entender melhor. Vamos lá. Veja aqui. O primeiro exemplo, 10 elevado a 1. Quando o expoente é 1, eu apenas vou reescrever a base, que no caso é 10. Aí vamos lá. O expoente é 1, ela vai ter um zero. Veja que aqui vai ter o 1 seguido da quantidade de zeros que é o expoente. Se o expoente é 1, eu vou ter um zero. O exemplo B, 10 elevado ao quadrado, ou 10 elevado a 2, vai ser, então, 10 vezes 10, que é igual a 100. Observe que o 100 tem o 1 e mais 2 zeros. 2 é a quantidade do expoente. Entendido agora? Aí vamos aqui. 10 elevado ao cubo, ou 3, eu vou repetir o 10 3 vezes e multiplicar, que vai dar 1000. Aí veja que o 1000 tem o 1 mais 3 zeros, e 3 é a quantidade do expoente. Pronto. Nesse caso agora, 10 elevado a 4, o que eu vou fazer? Eu só vou escrever o 1 com 4 zeros, tá certo? Acrescentamos 4 zeros, após o 1. Aí, se você ver, eu tenho aqui a sequência, 10, 100, 1000, 10.000 e por aí vai, conforme aumenta o expoente. No caso, se eu tiver 10 elevado a 9, eu vou escrever o 1 com mais 0, 9, aliás, com mais 9 zeros à frente dele. Eu acrescentei, então, 9 zeros após o 1. Então, aqui eles. Que isso equivale, pessoal, a 1 trilhão, ok? Perdão, a 1 bilhão. Continuando. 10 elevado a 0. O que acontece? Nós vimos na aula passada que, quando a base for elevada a 0, isso vai ser igual a 1. Aí, faça aqui a seguinte relação. Se aqui é 0, eu não vou botar nenhum 0 aqui após o 1. Então, como o expoente é 0, nenhum 0 será colocado após o 1. Tá certo? Somente isso. No caso de expoentes negativos, como é que funciona? A gente viu que, quando acontece isso, eu vou inverter a base. Aí eu escrevo o expoente sem o sinal. Ficando assim, então, 1 sobre 10 elevado a 1. E 10 elevado a 1 é 10, Então vai ficar 1 sobre 10. E eu posso dividir, que é a mesma coisa que 0,1. Aí, olha só. Todo expoente negativo resulta em um número decimal. E nesse caso aqui, a vírgula vai andar conforme a quantidade que tiver no expoente. No caso aqui, eu tenho uma casa após a vírgula, tá certo? Porque aqui o expoente é 1, ok? Vamos ver o próximo exemplo. 10 elevado a menos 2. Eu vou inverter a base, ficando 1 sobre 10 ao quadrado, Saiu o sinal negativo. 10 ao quadrado é 100, então vai ficar 1 sobre 100. E 1 sobre 100 é a mesma coisa que 0,01. Olha, eu tenho duas casas após a vírgula. Veja que o expoente é 2. Entenderam? Último exemplo aqui dessa parte. 10 elevado a menos 5. Eu vou fazer o quê? Inverter a base. 1 sobre 10 elevado a 5. Saindo aqui o sinal negativo do expoente. E 10 elevado a 5 vai ter 1 mais 5 zeros, ficando assim. Aí o que acontece? Como aqui tem 5, a minha vírgula vai voltar 5 casas. Então vai ficar 0,00001. Após a vírgula eu tenho 5 casas. Entenderam agora?
Então, gente, é um caso especial que acontece com as potências de base 10. Como? Para cada número que tiver aqui no expoente, você coloca a quantidade de zeros, se for número positivo. Quando o expoente for negativo, vai aparecer números decimais. E a quantidade que tiver no expoente será a quantidade de casas após a vírgula. Se for uma casa. Se for 2 negativo, 2 casas. Se for 3 negativo, 3 casas e por aí vai. Ok? Aí, isso é importante para que vocês entendam como é feita a notação científica. Mas até chegarmos lá, como é que é feita, o que ela é então? A notação científica, ela permite escrever números usando potências de base 10. Sua principal utilidade é a de fornecer a ideia da ordem de grandeza de um número. Como assim ordem de grandeza? O quão grande ou pequeno esse número é. Por exemplo, olha só aqui, 1 trilhão tem muitos zeros. Quando você vê 10 elevado a 9, você vai saber então que é um número alto. Agora, 10 elevado a 1 só dá o 10. Então é um número baixo. Aí vamos ver aqui, 10 elevado a menos 5 é um número já assim quase bem pequeno, né? Então, quando você percebe pelo expoente, né, quanto maior, no caso os positivos, maior vai ser o número. E quanto maior, no caso os negativos, menor ele será, tá certo? Então, essa é a finalidade de usar a notação científica. Continuando. E sua maior aplicação é representada pelos valores muito grandes, no caso da astronomia, que mede distância, né, de corpos celestes, por exemplo, os planetas, ou muito pequenos, no caso da química, né, que trabalha com o átomo, que vocês viram, né, que é uma partícula muito pequena, mas muito, muito, muito mesmo, né? Então, números muito grandes serão potências de 10 com expoentes positivos alto. Números muito pequenos serão potências com expoentes negativos também altos, tá certo? Então, vamos lá. O número expresso em notação científica está escrito como o produto, né, de dois números reais. Quem são esses dois números? Um número real pertencente ao intervalo de 1 até 10 e uma potência de base 10. Por isso a gente viu antes. Aí vamos ver aqui como é que é feito. Como é dois números, um eu vou chamar de n e o outro vai ser uma potência de base 10. Esse n, pessoal, é um número que vai estar entre 1 e 10. Ele pode ser 1, mas não pode chegar a 10, tá certo? Pode ser 9.9, 9.9993 e por aí vai, certo? Mas nunca chega a 10. Pode ser 1. Agora, esse expoente m é um número inteiro, que ele pode ser positivo ou negativo, tá certo? Porque vai ser uma potência de base 10. Aí vamos ver aqui um exemplo. A velocidade da luz, né, que vocês irão estudar em física, isso aí. O valor dela, pessoal, é de 300 km por segundo. É uma coisa assim muito rápida, tá certo? E é um número alto. Aí como é que você escreve isso aqui em notação científica? Você faz o seguinte. O 300, 1000, né, é a multiplicação do 3 vezes o 100 mil. Ou seja, é o 3 elevado a 10 elevado a 5. Como assim? Olha, botei o número 3, que é alguma coisa que está entre 1 e 10, ok? E como aqui eu tenho 5 zeros, eu escrevo 10 elevado a 5. Entenderam agora por que eu estudei isso aqui antes? Para justamente poder fazer isso. Se aqui fosse 2 no lugar do 3, seria 2 elevado, olha, 2 vezes 10 elevado a 5. E por aí vai, você vai contando os zeros. Agora vamos ver aqui alguns exemplos. Como é que eu vou escrever, então, notações científicas para determinados valores? Vejam, né? Vejam como escrever alguns números em notação científica. Exemplo A, 300, né? Que é um número já pequeno ainda. 300, pessoal, é a mesma coisa que 3 vezes 100. Aí nós vimos lá na parte anterior que o 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, né? Porque tem dois zeros. Aí eu vou fazer o seguinte, repete o 3 e o 100 vai ficar 10 elevado a 2. Pronto. Tem um número que está entre 1 e 10 e tem uma potência de base 10. Está, então, em notação científica.
Tá certo? Aí observa. Aqui, pessoal, eu tinha uma vírgula depois do último zero. Ela caminhou 2 casas para a esquerda. Eu vou marcar aqui para vocês, tá certo? Deixa eu ver, caneta. Vamos usar vermelho mesmo, pronto. Aqui, após o último zero, eu tenho uma vírgula, certo? Quando eu coloco ela para cá, na frente do 3, eu andei, olha, 1, 2 casas. Então, o expoente fica 2 positivo, porque eu fui para a esquerda. Beleza? Então, vamos lá, continuando aqui. Nesse caso agora, eu tenho 0,0052. Para que esse número fique entre 1 e 10, eu vou colocar a vírgula entre o 5 e o 2, certo? A minha vírgula andou então aqui, olha, 3 casas para a direita. Aí o que eu faço? Olha, eu vou escrever o 5,2 vezes 0,001. Ó, tem 3 casas após a vírgula. Isso aqui é um número decimal. Nesse caso de número decimal, ele vira um expoente negativo. Tem 3 casas após a vírgula, aqui vai ficar menos 3. Tá certo? Entendido, pessoal? Pronto. Aí, gente, vamos ver outro caso. Nesse caso aqui, né, a vírgula caminhou 3 casas para a direita. Quando vai para a direita, o expoente fica negativo. E como foi 3, fica 10 elevado a menos 3. Ok? Continuando. Eu tenho aqui o número 32,45. Ele é maior que 10, né? Mas se eu botar a vírgula aqui entre o 3 e o 2, ele fica menor que 10. Aí vamos ver como é que é essa notação científica. Eu botei a vírgula entre 3 e 2, né? Então ficou 3,245 vezes 10. Por que 10? Porque eu andei uma casa para a esquerda, que é a mesma coisa que 3,245 vezes 10 elevado a 1, né? Porque lembra, quando não tiver expoente, ele é igual a 1, certo? Continuando. Nesse caso aqui, né, a vírgula caminhou uma casa para a esquerda, tá certo? Como é para a esquerda, o expoente fica positivo. Exemplo D. Eu tenho o número 5.249, tá? Que é um número bem maior que 10. O que eu faço? A vírgula vai ficar, pessoal, aqui depois do 5. Tá? Aí vamos aqui. Como ficou 3 casas depois da vírgula, eu vou ter que multiplicar por 1.000. E esse 1.000 é a mesma coisa que 10 elevado a 3. Ou seja, se eu andei 3 casas para a esquerda, eu multiplico por 10 elevado a 3 positivo. Ok? Pronto. Aí, gente, vamos ver aqui o nosso último exemplo. Eu tenho um número aqui bem pequeno. 0,00000027. Pronto. Como é que eu vou fazer? Olha, como é decimal, pensem, vai aparecer uma potência de 10 com expoente negativo. E como é que fica então? Olha só. Eu vou botar aqui a vírgula entre o 2 e o 7, certo? Por quê? Vai ficar um número maior que 1 e menor que 10. Pronto. Aí vai ficar o seguinte. 2,7. Aí, quantas casas eu andei até aqui, olha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou escrever 10 elevado a menos 8. Por que menos? Porque eu andei para a direita. Tá certo? Eu andei 8 casas para a direita. Então, eu vou multiplicar por 10 elevado a menos 8. Aí, gente, resumindo, se eu ando para a esquerda, o expoente é positivo. Se eu ando para a direita, o expoente é negativo. E sempre você vai colocar a vírgula após o primeiro número que não for zero. Tá certo? Aqui no caso, ó, o 3. Aqui no caso, 5 vai ficar depois do 2, né? 5,2. Porque nesses casos aí, sempre vai estar entre 1 e 10. Tá certo? Aqui, ó, 32, eu botei entre o 3 e o 2, ficou menor que 10. E por aí vai. Entendido? Vou deixar para vocês mais exemplos para que vocês possam ver na página 155 do livro, tá? É só você fazer a leitura que você vai ver estes
e outros. Aí, depois de você conferir como é que faz a notação científica de um número e as potências de base 10, tem essa atividade aqui para vocês fazerem, tá certo? Que vai estar no livro, nas páginas 154 e 155. Na 154 é só a quarta questão, itens A, B, C e D, são todos. Na 155 tem 3 questões, que é a 13, a 14 e a 15. Da 13, façam apenas estes itens. Na 14 e na 15 são poucos itens, mas também deverão ser feitos, tá certo? Bom, gente, é isso. Essa atividade deverá ser entregue até o dia 26, tá? Que é a próxima segunda-feira, para que vocês possam ter um tempo de fazer a atividade, tá certo? Então, vejam bem a aula, revisem, façam um resumo e estudem. Façam a atividade de vocês e enviem dentro do prazo. É isso, bons estudos e até a nossa próxima aula.